Vamos lá então dar início ao nosso estudo. Bem-aventurados os mansos e pacíficos, porque possuirão a terra. Mateus 5, versículo 4. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, versículo 9. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não matareis, e todo aquele que matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Porém, eu vos digo que todo aquele que se encolerizar com seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. Que todo aquele que disser ao seu irmão raca merecerá ser condenado pelo conselho. E todo aquele que lhe disser sois louco merecerá ser condenado pelo fogo do inferno. Mateus 5, versículo 21 a 22. Por estas máximas, Jesus faz da doçura, da moderação, da mansuetude e da afabilidade, da paciência, uma lei. Condena, por consequência, a violência, a cólera e mesmo toda expressão desrespeitosa para com seu semelhante. Raca, entre os hebreus, era um termo de desprezo que significava sujeito imprestável e que se pronunciava cuspindo e virando a cabeça. Vai mais longe ainda, pois ameaça com o fogo do inferno aquele que disser a seu irmão: és louco. É evidente que, como toda circunstância, a intenção agrava ou atenua a falta. Mas em que pode uma simples palavra ter tanta gravidade que mereça uma tão severa reprovação? O assassinato, tudo bem, a violência, tudo bem, mas uma palavra? Como pode uma palavra merecer tão severa reprovação? É que toda palavra ofensiva é a expressão de um sentimento contrário à lei do amor e da caridade, que deve regular as relações entre os homens e manter entre eles a concórdia e a união. É que se torna um verdadeiro atentado contra a benevolência recíproca e a fraternidade. É que promove o ódio e a animosidade. É que, enfim, após a humildade para com Deus, a caridade para com nossos semelhantes é a primeira lei de todo cristão. Mas, afinal, o que Jesus quis dizer com estas palavras? Bem-aventurados os que são mansos, porque eles possuirão a terra. Tendo dito para renunciar aos bens deste mundo, prometendo os bens do céu? O homem, enquanto aguarda os bens dos céus, necessita dos bens da terra para viver. Jesus somente lhe recomenda de não dar mais importância aos bens materiais do que aos espirituais. Por estas palavras, ele quer dizer que até hoje os bens da terra são assabancados, são conquistados, são tomados pelos violentos, em prejuízo daqueles que são mansos e pacíficos. Mas que a estes últimos falta em geral o necessário, quanto aos outros possuem em excesso. Ele promete que a justiça será feita, assim na terra como no céu, porque eles são chamados filhos de Deus. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e violento. Tal será a condição da terra quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Então, quando ele vem falar sobre esse capítulo que fala sobre as injúrias, sobre violências, e ele diz que os mansos herdarão a terra, parece que ele está se referindo apenas que aceitam tudo, concordam com tudo, aqueles que não lutam, aqueles que se submetem docilmente. Mas não é bem assim. E na própria pregação do Cristo e na própria parábola na qual ele expulsa os vendilhões do templo, ou que ele fala com mais firmeza, com mais autoridade em relação aos seus discípulos ou a outras pessoas que por ali estivessem, ele demonstra que não é para o cristão ser manso do sentido de inerte, ser pacífico no sentido daquele que não é capaz de lutar o bom combate, no dizer de Paulo, eis-me aqui, lutei o bom combate.
ou seja, nós precisamos lutar pelo que acreditamos, nós necessitamos dizer a que viemos, tomar posição, nos definir diante de alguma circunstância que nos afronte. Nós precisamos tomar juízos de razão e de valor. Nós precisamos expor a nossa opinião, nós precisamos lutar pelo que é certo, mas esse lutar pelo que é certo não permite que nós venhamos a usar a violência, a imprecação, não permite que nós venhamos a chamar os outros de imprestável, de louco ou de raca, como diziam antigamente, que se cuspisse na face, que se ofendesse moral ou mesmo fisicamente. É porque, enfim, após a humildade para com Deus, a caridade para com os nossos semelhantes é a primeira lei do cristão. Bem-aventurados os que são mansos, porque possuirão a terra. Nós sabemos perfeitamente que estamos atravessando uma fase de transição planetária. Nós sabemos que os violentos, os agressivos, os egoístas, eles estão tendo suas últimas oportunidades de reencarnar nesse globo. Logo chegará o dia em que, após terem feito a passagem, eles não mais conseguirão vir para cá e eles vão ser atraídos por países, por planetas, nas quais as suas vibrações possam ser bem aceitas. Haverá uma repulsão entre a vibração da Terra evoluída para com a vibração daquelas criaturas que insistem em ficar no atraso, em ficar na ignorância, em ficar na violência e no egoísmo. Então, desta forma, quando ele diz que os mansos herdarão a terra, é porque eles continuarão a renascer aqui, a reencarnar aqui, é porque eles terão oportunidades de tirar dessa terra todo o bem que ela é capaz de produzir, enquanto que os outros não mais estarão aqui. Serão eles, então, herdeiros naturais da terra. Quando a lei do amor e da caridade for a lei da humanidade toda, não haverá mais egoísmo. O fraco e o pacífico não serão mais explorados nem esmagados pelo forte e pelo violento. Tal será a condição da terra, quando, segundo a lei do progresso e a promessa de Jesus, ela tornar-se um mundo feliz pela expulsão dos maus. Quando ele diz aqui a expulsão dos maus, é uma analogia, é um retrato, porque na verdade, né, o Cristo não virá e separará em duas filas, você vai reencarnar, você não mais reencarna aqui. As próprias pessoas, através de suas atitudes, estão abrindo mão de reencarnar nesse planeta. Elas estão fazendo opções nefastas para si próprias, para com a comunidade em que vivem, para com o planeta como um todo, e elas não mais conseguirão vir para cá. Então, é uma expulsão relativa, não é? O termo é forte, expulsão. Na realidade, elas não conseguirão mais ser absorvidas no ambiente planetário. A partir desse momento que ele cita como se deve se comportar o espírita ou o cristão, a partir do momento que ele diz que devemos ter esperança porque os bons herdarão a terra, aqueles que se comportarem bem, a instrução dos espíritos de Lázaro, um amigo de Havre, um espírito de Bordeaux, eles vêm e nos fazem analisar algumas emoções com as quais nós precisamos conviver todos os dias e algumas situações que nós precisamos nos esforçar para alcançar. A paciência, a obediência e a resignação, a cólera e tudo aquilo que nos desestabiliza perante as coisas e perante os fatos que nós enfrentamos no dia a dia. Vamos começar pela afabilidade e pela doçura. Palavras ditadas pelo espírito Lázaro em Paris, 1863. A benevolência para com os seus semelhantes, fruto do amor ao próximo, produz automaticamente a afabilidade e a doçura, que são suas manifestações.
Quando você é bom, você transcende bondade, você automaticamente é mais dócil, você é mais afável, você é mais tolerante, o seu olhar se modifica, sua forma de falar se modifica. Então, a benevolência, ou seja, trazer o bem, a intenção do bem no teu coração, muda a tua forma de se comportar no mundo, muda a sua forma de se comunicar com o outro. E isso produz automaticamente que você se torne mais afável e mais doce. No entanto, nem sempre se deve fiar nas aparências. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessas qualidades. Quantos não existem cujas fingidas bonomias não passam de máscaras para o exterior, uma vestimenta com corte calculado que dissimula as deformidades escondidas? O mundo é repleto desse tipo de pessoas que têm o sorriso nos lábios, mas trazem o veneno no coração. Que são brandas, contanto que nada as incomode, mas que mordem a menor contrariedade. Cuja língua dourada, quando falam pela frente, transforma-se em dardo, em flechas envenenadas quando estão por detrás. A essa classe pertencem ainda certos homens, benignos no exterior, mas são tiranos domésticos, que fazem sofrer sua família, seus subordinados, com o peso do seu orgulho e despotismo, como a quererem desforrar-se do constrangimento que sofreram quando fora de casa. Não ousando um ato de autoridade para com estranhos, que os colocariam em seus devidos lugares, querem ao menos fazerem-se temidos por aqueles que lhes não podem resistir, os mais fracos, os mais frágeis, as mulheres, as crianças, os idosos, os que dele dependem. Envaidecem-se de poder dizer: aqui mando e sou obedecido, sem imaginar que poderiam acrescentar com mais razão: e sou detestado também. Não basta que os lábios gotejem leite e mel, se o coração nada sente, é pura hipocrisia. Aquele cuja afabilidade e doçura não são fingidas, nunca se desmente, é sempre o mesmo diante do mundo e na intimidade do lar, do trabalho, da escola. Sabe, aliás, que se pela aparência consegue enganar os homens, não engana a Deus. Ele está nos fazendo um alerta bastante interessante aqui. Pois se, por um lado, quem é bom automaticamente se torna mais doce, mais amável, mais afável, de fácil trato, também existem aqueles que assim o são por causa da educação, por causa da cultura e muitas das vezes porque têm interesse em iludir terceiros. Querem se passar por algo que não são, na tentativa de seduzir, de conquistar, na tentativa de angariar a simpatia e a confiança para depois mostrar os seus verdadeiros anseios e pensamentos. A educação e os costumes do mundo podem dar o verniz dessa qualidade. Não fale alto, não faça isso, faça aquilo, não distrate uma pessoa. Então, aquele cidadão, ele tem regras de conduta, de etiqueta dentro da sociedade que faz a todos entender que ele é uma pessoa doce, uma pessoa calma, uma pessoa boa. No entanto, ele sufoca o desejo de gritar, ele sufoca o desejo de tripudiar em cima do outro. Por fora está calmo, tranquilo, mas por dentro é que estão os verdadeiros sentimentos, a violência que ele traz ainda contida dentro do seu próprio ser. Isso acontece, por exemplo, nesse exemplo que ele dá aqui, com bastante propriedade. Nós que acompanhamos os noticiários na TV, nós que acompanhamos, infelizmente, alguns casos em razão da profissão, seja eu como advogada, seja quem está no ramo da saúde, sejam os psicólogos, sejam os professores que ficam sempre sabendo dos casos de violência doméstica, por vezes e na maior parte das vezes, o que é violento dentro de casa é um doce
da porta para fora. É um tirano da porta para dentro. Mas da porta para fora é comum dizer: nossa, eu não acredito, fulano é tão bom, como é que ele pôde fazer isso? Eu não acredito que ele tenha feito isso, porque lá fora ele se comporta como um gentleman e dentro de casa ele se transmuta numa criatura horrenda que ele realmente é. Onde a violência toma lugar, onde o descaso toma lugar, onde ele quer mandar e ser obedecido, esquecendo que ele é detestado e temido. Não se angaria amor pela violência. E é interessante também nós notarmos que, por vezes, essas pessoas que praticam violência doméstica ou que praticam violência contra determinados segmentos da nossa população, eles no emprego, eles são judiados por alguém. Eles acabam tendo que se submeter a um chefe tão déspota como ele é, tão agressivo como ele é, mas na fábrica ou no serviço ele se comporta, ele se segura, ele se contém. Mas quando ele chega em casa, ele transborda toda aquela frustração, toda aquela raiva e todo aquele ódio para aquelas pessoas que o aguardam e que não sabem e não poderão se defender. É interessante notar que eles agem sim por hipocrisia. São hipócritas, mas tem alguns que nem percebem essa transferência que estão fazendo. E quando nós falamos de afabilidade e doçura, nós também precisamos ver aquelas pessoas que perseguem outros grupos, que têm preconceito contra mulheres, que têm preconceito contra gays, que têm preconceito contra pessoas de outra cor de pele, de outra raça, de outra nacionalidade, de outros credos. Pessoas que pregam a Cristo, pessoas que dizem que querem seguir o Cristo e que num determinado momento de sua vida vão lá quebrar o terreiro ou quebrar a igreja ou o local de frequência daqueles que pensam e oram e conhecem Deus de uma outra forma que eles não conseguem compreender. São pessoas como essas que torturam e matam negros. São pessoas como essas, como nós vimos, infelizmente, nos noticiários dessa semana e da semana que passou, mortes ocasionadas simplesmente porque as pessoas eram negras. E parece que o outro, o branco, o rico, o poderoso, a patroa, não se preocupa com a criança que não é sua, não se preocupa com aquele que não é exatamente igual a si. E se nós fôssemos ler aqui que bem-aventurados são aqueles mansos e pacíficos, nós acharíamos que não deveríamos fazer nada em função disso, mas não é verdade. Eu assisto às manifestações das pessoas revoltadas com o que aconteceu com aquele homem nos Estados Unidos. Eu assisto à revolta da população negra, a revolta dos gays, a revolta das pessoas de outra religião, as passeatas que fazem, a demonstração da sua irresignação. Elas estão lutando e estão lutando um bom combate. Obviamente, quando uns ou outros partem para a violência, eles perdem a razão de ser, eles apenas, não aqueles que comungam os ideais que eles buscam perseguir de igualdade. Porque somos todos iguais, todos filhos do mesmo Pai, vivendo hoje experiências. Eu, num corpo de mulher, branca, loira falsa, porque sou castanha, mas estou aqui vivendo esta experiência. Creio, por lembranças subliminares, que já devo ter sido negra, vivendo numa senzala. Creio que possa ter sido também aquela índia ou o índio, eu poderia ter sido até um bandeirante que prejudica, que caçava como se fossem animais essas pessoas que hoje eu considero com o maior respeito e com o maior valor. Quem fomos nós ao longo da história para poder julgar o nosso semelhante? Quem fomos nós? Qual a cor de nossas peles, os lugares onde nascemos, os caminhos por onde andamos e as escolhas que nós fizemos? Quem somos nós, afinal, para nos sentirmos, por um minuto que seja, melhores do que alguém?
mais poderosos do que alguém. Se hoje nós temos essa fé raciocinada, se hoje nós estamos aqui, reencarnados no Brasil, reencarnados conhecedores dessa doutrina que sustenta e que ampara, que nos dá o discernimento das coisas, quantos ainda acham que nasceram em berços ricos porque são criaturas maravilhosas que merecem um tratamento diferente? Infelizmente ainda são muitos. Dizem-se cristão, na maioria das vezes, mas do Evangelho no Cristo, no seu coração, muito pouco há. Então eu gostaria nesta noite de deixar essas reflexões, porque o tema é bastante impactante, tem muito a ver com a realidade que vivemos hoje, com a violência das palavras, com a violência na internet, com a violência na televisão, com a violência das ideias, com as violências físicas que tiram vidas, que matam crianças a bala de fuzil, com violências que tiram a esperança de um futuro melhor. E é essa situação que nós precisamos refletir. O Evangelho de hoje, como eu digo, o Evangelho é sempre atual e o Evangelho sempre é um puxão de orelha para nós refletirmos as coisas que estão acontecendo à nossa volta. O vírus que está nos retendo em casa, ele é muito grave, mas ele está matando menos do que a incompreensão, o desamor, a irresponsabilidade de todos os envolvidos na condução dos destinos das nações, na condução das escolhas que fazemos para nós e para nossas famílias no dia a dia. Vamos elevar a Deus uma prece, ao Cristo, nosso irmão, vibrações de amor e solidariedade para com todos aqueles que passam por momentos de dificuldade. Oremos por nós, sim, porque carentes somos do socorro da providência divina. Carentes somos das forças necessárias para enfrentar todas as nossas dificuldades do dia a dia, nossas dificuldades íntimas, nossas dificuldades familiares, as dificuldades na sociedade, as dificuldades econômicas, financeiras, de trabalho, enfim. Peçamos sim a Deus por nós, mas precisamos pedir muito mais pelos que sofrem mais do que nós. Vamos elevar a Deus uma prece, vamos mentalizar o nosso centro, a nossa humilde mesa de trabalho, a vibração tão confortadora que vem de Jorge de Carvalho e sua equipe, a qual nós também fazemos parte. Vamos nos socorrer ao resguardo da nossa fé, na casa que escolhemos para exercitar o nosso mediunato, para exercitar os nossos sentimentos cristãos. Vamos elevar nosso pensamento em favor de todos os sofredores, dos que padecem as dores do corpo, as dores da alma, as dores da mente. Vamos orar pelos que fizeram a passagem recentemente. Vamos orar pelos esquecidos, pelos abandonados nos asilos, nos orfanatos, nos manicômios, pelos que transitam ainda pelas ruas, sem ter para onde ir, sem ter um braço onde se apoiar. Te pedimos, Senhor, tem compaixão de todos os nossos irmãos, pelos que caminham na luz e pelos que ainda pelejam fora da luz. Dai força, dai paz, dai equilíbrio. Fazei com que sejamos todos capazes de manter a harmonia dos sentimentos e a paz no coração. Vibramos por nossa casa, por nossa cidade, pelos municípios vizinhos, por todo esse estado de São Paulo, pelo Brasil, pátria amada, pelo planeta e por todos os planetas. Nós te pedimos, Pai.
mais uma vez, derrama tuas bênçãos consoladoras, acalmando, curando e amparando todos os nossos irmãos em sofrimento. Que assim seja, graças